Quando você quer ajudar as pessoas, você diz a elas a verdade. Quando você quer se ajudar, você diz o que elas querem ouvir. É incrível o quanto pânico um homem honesto pode espalhar entre uma multidão de hipócritas. A primeira lição da economia é a escassez. Nunca há o suficiente para satisfazer todos os desejos. A primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia. O racismo não tem um bom histórico, está sendo testado há muito tempo e gostaríamos de acabar com ele em vez de colocá-lo sob nova administração. Apesar de uma literatura volumosa e muitas vezes fervorosa sobre distribuição de renda, o fato frio é que a maior parte da renda não é distribuída, é ganha. Grande parte da história social do mundo ocidental nas últimas 3 décadas envolveu substituir o que funcionou pelo que parecia bom. Alguns dos maiores casos de identidade equivocada estão entre os intelectuais que têm dificuldade em lembrar que não são deuses. O problema não é que Johnny não sabia ler. O problema nem é que Johnny não consiga pensar. O problema é que Johnny não sabe o que é pensar. Ele confunde isso com seus sentimentos. O fato de um mercado não estar fazendo o que desejamos não é motivo para presumir automaticamente que o governo faria melhor. Intelecto não é sabedoria. Uma vez que esta é uma época em que muitas pessoas estão preocupadas com justiça e justiça social, qual é a sua parte justa do que a outra pessoa trabalhou? A liberdade custou muito sangue e agonia para ser abandonada ao preço barato da retórica. Resgatar pessoas que fizeram hipotecas imprudentes não faz mais sentido do que resgatar pessoas que perderam suas economias em cassinos de Las Vegas. O socialismo em geral tem um histórico de fracasso tão flagrante que apenas um intelectual poderia ignorá-lo ou evitá-lo. Existem apenas 2 maneiras de dizer a verdade completa: anonimamente e postumamente. A concorrência faz um trabalho muito mais eficaz do que o governo na proteção dos consumidores. É difícil imaginar uma maneira mais estúpida ou mais perigosa de tomar decisões do que colocar essas decisões nas mãos de pessoas que não pagam nenhum preço por estarem erradas. Um dos tristes sinais do nosso tempo é que demonizamos os que produzem, subsidiamos os que se recusam a produzir e canonizamos os que reclamam. Se os políticos parassem de se intrometer em coisas que não entendem, haveria uma redução mais drástica no tamanho do governo do que qualquer um dos defensores de qualquer um dos partidos. Parece que estamos nos aproximando cada vez mais de uma situação em que ninguém é responsável pelo que faz, mas todos somos responsáveis pelo feito do outro. Se você tem votado em políticos que prometem lhe dar guloseimas às custas de outras pessoas, então você não tem o direito de reclamar quando eles pegam seu dinheiro e os dão a outra pessoa, inclusive a si mesmos. O que é a história, se não a história de como os políticos desperdiçaram o sangue e o tesouro da raça humana? A questão mais básica não é o que é melhor, mas quem deve decidir o que é melhor. Não importa o quão inteligente você seja, a menos que você pare e pense. Praticamente nenhuma ideia é ridícula demais para ser aceita, mesmo por pessoas muito inteligentes e altamente educadas, se for uma maneira de elas se sentirem especiais e importantes. Alguns confundem esse sentimento com idealismo. A vida não pergunta o que queremos, ela nos apresenta opções. Se você sempre acreditou que todos deveriam jogar pelas mesmas regras e ser julgados pelos mesmos padrões, seria rotulado de radical 50 anos atrás, liberal 25 anos atrás e racista hoje.
Quando as pessoas se costumam com o tratamento preferencial, a igualdade de tratamento parece discriminação. Você não se cansa de ver tantos inconformistas com o mesmo olhar inconformista? Se você não está preparado para usar a força para defender a civilização, então esteja preparado para aceitar a barbárie. O fato de tantos políticos bem-sucedidos serem mentirosos, sem vergonha, não é apenas um reflexo deles, é também um reflexo de nós. Quando as pessoas querem o impossível, só os mentirosos podem satisfazer. É preciso um conhecimento considerável apenas para perceber a extensão de sua própria ignorância. A idade lhe dá uma desculpa para não ser muito bom em coisas em que você não era muito bom quando era jovem. Como disse um empresário da Índia, os indianos aprenderam com a experiência dolorosa que o Estado não trabalha em nome do povo. Na maioria das vezes, ele funciona em nome de si mesmo. Referências místicas à sociedade e seus programas para ajudar podem aquecer os corações dos crédulos, mas o que isso realmente significa é colocar mais poder nas mãos dos burocratas. Todos podem ser chamados de camaradas, mas alguns camaradas têm o poder de vida e morte sobre outros camaradas. O estado de bem-estar é o jogo mais antigo do mundo. Primeiro você tira o dinheiro das pessoas discretamente e depois devolve parte dele de forma extravagante. Tudo que desejamos alcançar no futuro deve começar por saber onde estamos no presente, não onde gostaríamos de estar ou onde desejamos que outros pensem que estamos, mas onde estamos de fato. As extrapolações são o último refúgio de um argumento infundado. Não há soluções, há apenas trocas. Cada nova geração nascida é, na verdade, uma invasão da civilização por pequenos bárbaros que devem ser civilizados antes que seja tarde demais. Uma das falhas comuns entre as pessoas honradas é a incapacidade de avaliar quão completamente desonrosa algumas outras pessoas podem ser e quão perigoso é confiar nelas. Acreditar na responsabilidade pessoal seria destruir todo o papel especial dos ungidos, cuja visão os coloca no papel de salvadores de pessoas tratadas injustamente pela sociedade. O que é chamado de pessoa educada é muitas vezes alguém que teve uma exposição perigosamente superficial a um amplo espectro de assuntos. Sou tão velho que me lembro quando as conquistas de outras pessoas eram consideradas uma inspiração e não uma queixa. As únicas pessoas que eu realmente invejo são aquelas que sabem tocar um instrumento musical e aquelas que podem comer o que quiserem sem ganhar peso. Suponha que você esteja errado. Como você saberia? Como você testaria essa possibilidade? A essência do fanatismo é negar aos outros os mesmos direitos que você reivindica para si mesmo. As leis do salário mínimo parecem dar aos trabalhadores de baixa renda algo em troca de nada, e as aparências são o que conta na política. As realidades podem ser deixadas para outros, desde que as aparências ganhem votos. Em suma, os números são aceitos como evidência, quando concordam com preconceitos, mas não quando não concordam. Como a história também mostrou, especialmente no século XX, uma das primeiras coisas que um ideólogo fará depois de alcançar o poder absoluto é matar. O planejamento do governo não é uma alternativa ao caos, é uma antecipação dos planos de outras pessoas. O fracasso faz parte do ciclo natural dos negócios. As empresas nascem, as empresas morrem, o capitalismo avança. O isolamento é um fator recorrente na pobreza e no atraso em todo o mundo, seja o isolamento físico ou o isolamento cultural, por várias razões particulares.